aqui na vitória, em nome do Senhor Jesus. Neste momento vamos dar início ao culto. Desejo um bom dia para quem está nos assistindo de casa também, através das redes sociais. Eu creio que todos nós hoje vamos ser muito edificados na palavra de Deus. Uma palavra assim abençoadíssima, que o Espírito Santo colocou no coração da nossa liderança, dos nossos pastores. E pela misericórdia de Deus, estamos aqui para transmitir a palavra. Eu sei que o Espírito Santo, ele vai fazer o melhor. Ele vai usar esse vaso imperfeito. E a palavra de Deus, ela vai ser transmitida em nome do Senhor Jesus. Se você puder ficar de joelho nesse momento, fique de joelho. Se não puder, fique em pé. Vamos iniciar com a nossa oração. Senhor, Papai, estamos aqui hoje na Tua casa para agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas também, Senhor, estamos aqui, assim como vai estar na Sua palavra hoje, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, meu Pai, para aquelas pessoas que talvez nos dias de hoje declaramos pessoas improváveis, pessoas talvez que não tenham mais condição, pessoas o qual talvez espiritualmente já desistimos delas. Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais a respeito, meu Pai, de levar as boas novas, a respeito, Senhor, de anunciar o Teu Evangelho àquela pessoa que se encontra desanimada, que se encontra já, ó Deus, ao fim da sua vida sem saber o que fazer. E assim como nós aprendemos aqui nesta casa, meu Pai, a ser homens e mulheres, meu Pai, guerreiros e guerreiras, que nós devemos ir partir para cima do inimigo, sim. Devemos partir sim, meu Pai, para cima dessa dificuldade, porque o Senhor é conosco, está na Tua palavra, Papai. Então nesta manhã que o Senhor fale conosco, meu Pai, a respeito, meu Deus, dos improváveis, dos esquecidos, aqueles que foram descartados pela sociedade. Oh Deus, em nome de Jesus, colocamos também, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, os enfermos, aqueles, meu Pai, que estão acamados nesta manhã, que estão talvez desacordado, entubado lá no hospital, meu Deus, sem nenhum tipo de expectativa de vida. Que essa pessoa venha saber, meu Pai, que ela venha sentir hoje que o Teu Espírito Santo vai lá, Ele vai visitar, que Deus é o Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível, das causas impossíveis. Assim como nós temos visto, meu Pai, no nosso meio, tantas pessoas recebendo milagre, cura, transformação, sendo libertos, meu Pai. Deus, pessoas que estavam aprisionadas mentalmente e hoje estão aqui, meu Pai, livres para adorar ao Senhor. É isso, meu Pai, que nós desejamos nesta manhã, para que a Tua palavra venha alcançar de uma maneira, meu Pai, o coração, a mente, a alma dessa pessoa, de como ela nunca sentiu, Senhor. Que venha ser algo sobrenatural, que venha ser algo assim, meu Deus, que nós venhamos sentir e ver, meu Pai, para que nossa fé venha a ser edificada, que a nossa fé venha a ser, meu Pai, agradecida diante de tantas maravilhas que o Senhor vai derramar dos céus aqui nesta manhã. Colocamos, Senhor, a Tua presença, a nossa liderança, Senhor, o pastor Maurício, pastora Rita, meu Deus, que tem conduzido este ministério, meu Pai. Oh Deus, o pastor, um profeta, meu Pai, que tem nos instruído, que tem nos ensinado, meu Deus, um evangelho genuíno, verdadeiro, meu Pai. Assim como Jesus pregava, meu Pai, de uma maneira simples, mas eficaz, meu Pai, que tem transformado vidas, meu Pai. Assim como a nossa pastora, meu Pai, uma mulher, meu Pai, incansável, meu Deus, que tem feito ir, levado as boas novas, meu Pai. Oh Senhor, guarda a casa deles, meu Pai, guarda os seus filhos, sua parentela, que o Senhor dá ordem aos Teus anjos nesta manhã e guarde eles, meu Pai, assim como todos os líderes desta casa, meu Deus, que venham ser, meu Pai, guardados, meu Pai, os membros daqui dessa casa, meu Pai, aqueles que têm vindo aqui, meu Pai, e crido que o Senhor é o Deus do impossível, que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha trazer, sim, meu Pai, a transformação, o sobrenatural sobre a vida de cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Raspando hoje, mas olha só, meus amados, eu cheguei aqui, ele já estava ministrando a escola bíblica, que nós possamos ser assim também, exemplo na casa de Deus, quando nós nos tornarmos responsáveis por uma célula ou por um ministério na casa de Deus, de sempre ser os primeiros a chegar.
E mesmo, né, em dificuldade hoje de estar expressando a sua voz por causa da garganta, ele estava aqui ministrando a escola bíblica logo de manhãzinha, 8h30. E provavelmente estará aqui às 19 horas também, acompanhando aqui o culto, né? Isso é maravilhoso. Nós temos aprendido muito com a nossa liderança, o pastor Maurício, a pastora Rita. Amém? Então, meus amados, eu vou ler bem pausadamente, porque eu não trouxe o meu óculos, então vocês tenham paciência comigo aí. Tá tudo aceso aqui já, né, Bruno? Todas as lâmpadas estão acesas? Amém? Então tá bom, vamos trabalhar então. E a palavra hoje, o tema da palavra, nada a perder. Um tema muito forte, assim, quando eu olhei pela primeira vez, assim, não tinha entendido muito, né? Mas eu vejo assim que muitas vezes nós já perdemos tudo, já não tenho mais nada, estou lá no mundo jogado no lixo e ainda insistimos a não receber o Senhor ou não crer que Deus pode mudar a nossa vida. Já não temos mais nada a perder, por que não nos entregarmos ao Senhor e desfrutar das maravilhas que Ele tem para nós? Eu acho que, né, eu tenho certeza que este é o caminho. Então, vamos lá no capítulo 7 de 2 Reis, e no versículo 1. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Quando os 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria, ou sofriam de lepra, né? Aquela doença contagiosa. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados, esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iremos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matares, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar sua vida, abandonando as barracas, os cavalos, os jumentos, e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata e o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam. Aí voltaram, entraram em outra barraca, fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos, os jumentos estão lá amarrados, e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia, e ela foi contada no palácio. Ainda era noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vocês
vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida, e por isso saíram do acampamento e foram esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida, e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens, e o rei os mandou em 2 carros de guerra, com ordem para descobrir o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor havia dito, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada foram vendidos por barra de prata. Aconteceu que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, está aqui Tua palavra. Que nesta manhã, meu Deus, a Tua palavra venha gerar assim, meu Deus, um desejo, meu Pai, de Te conhecer mais, de ouvir a Tua palavra, de estar mais sensível à Tua voz, de estar mais sensível a ouvir a voz do profeta, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que possamos ser homens e mulheres diferentes a partir, meu Deus, desta palavra que o Senhor nos colocou aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, um texto longo, mas muito poderoso. E eu entendo aqui que muitas vezes nós vamos passar por situações, né, como aquele homem passou. Eu entendo aqui, eu fui dar uma estudada lá no livro de Reis. Meu Deus, você tem que estar conectado mesmo, né, meu pastor? Porque é alimento. Então, eu vejo assim que Samaria era, naquela época do profeta Eliseu, ela era a capital de Israel, né? Ela foi sitiada pelos assírios por alguns anos, que era o inimigo lá que estava lá, que segurou todo o alimento. Então o pessoal lá não conseguia mais plantar, não conseguia sair, não conseguia entrar, foi cortada a água. Então assim, eles estavam passando um momento muito difícil. E isso, eu fui dar uma lida lá, aconteceu que lá atrás, né, o rei, ele foi desobediente a algumas coisas que Deus pediu para que seja feito. Não vamos entrar aqui nessa questão. E ele voltou para Israel e foi para sua casa lá em Samaria, aborrecido. E depois disso veio o profeta, e que a gente começa a falar a descrever toda essa história que nós acabamos de ler. Então, geralmente, quando enfrentamos duras provas, sempre existe um motivo. Muitas vezes, Deus quer nos provar para que haja um crescimento espiritual. Eu vejo muitas vezes que nós passamos de fase, quando nós estamos discipulando, quando nós estamos acompanhando uma pessoa, e sempre quando há um crescimento espiritual, aí vem as provas, aí vem algumas dificuldades, mas Deus, Ele quer mostrar para nós que Ele é o Deus que pode mudar a história, assim como Ele mudou a história daquela cidade.
porque aquela cidade, Samaria, ela estava destruída financeiramente, economicamente, ela estava arrasada, porque já não estava acontecendo mais nada lá. E foi como o profeta falou, que no dia seguinte, o trigo e a cevada ia ser vendido por barras de prata, e eles não acreditaram naquilo. E o próprio oficial do rei, que era um incrédulo, disse, não, isso não vai acontecer. Então muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, nós falamos assim, isso não vai acontecer, é impossível. Mas onde está a nossa fé? Em quem que nós temos acreditado? No mundo ou naquilo que Deus pode fazer na nossa vida? Então, no texto, né, que nós lemos, o povo de Israel foi rebelde, rebelde à palavra do Senhor, à palavra do profeta. Eu gostaria de abrir um gancho aqui. Muitas vezes, a gente escuta assim, nós somos uma igreja em célula, né, trabalhamos com discipulado aqui 1 a 1, todos na igreja são acompanhados, mas muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não, está difícil de ser acompanhado por esse discipulador, eu queria ser acompanhado por um pastor. Amados, eu tenho um discipulador que ele é pastor, mas quando ele vai fazer o discipulado, ele não deixa o cajado dele de profeta do lado. E daí? Eu tenho que entender que o que vem dele é direto do coração do Senhor, e às vezes não é fácil de ouvir. Às vezes, o negócio assim começa assim a estreitar, e a gente tem que ter entendimento assim, meu Deus, é o profeta de Deus, é o meu discipulador que está falando, está sendo usado por Deus. E muitas vezes nós vemos pessoas querendo assim mudar, mas não dá, porque está difícil ali, não está rompendo, mas diante dessa caminhada, diante das situações, dessas provas, aquela pessoa vai estar junto contigo, e vai começar a falar ali sobre as maravilhas de Deus, que Deus pode mudar aquela história. Eu já vi falar assim, eu já vi muitas pessoas querendo falar assim, olha, eu quero ser discipulado pelo pastor, então vai lá enfrentar o cajado do pastor, ele vai fazer você subir de nível lá, e não tem sido fácil, não porque tem sido ruim, tem sido maravilhoso, mas eu entendo assim que, assim como Deus queria fazer aquela cidade mudar de nível, né, passar para um nível espiritual maior, assim nós temos que fazer com os nossos discípulos, que nós caminhamos hoje, mostrar para eles que existe uma saída. Está difícil, mas Deus ele vai, escute lá, peça oração para o seu discípulo, para o seu pastor, e Deus vai dar um direcionamento, gente. E não adianta que você fale assim, mas esse meu discipulador aí é um cara assim, você vai achar até que ele é um cara improvável, não dá certo, ele não sabe de nada, mas Deus ele vai usar, gente, assim como ele usou aqueles leprosos lá, aqueles 4 homens lá, ele vai usar os improváveis. Muitas vezes você vai ver aqui, caminhando aqui, um discípulo com os cabelinhos branquinhos já, e um discipulador mais jovem, novo. E esses dias eu tive uma experiência tão grande, maravilhosa, assim, e essa pessoa falou assim, mas eu tenho crescido tanto com essa pessoa, apesar dele ser mais novo que eu tenho histórias, tenho uma bagagem de vida, mas Deus tem usado tanto esse homem para poder me instruir, para me direcionar. Então, meus amados, o que eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã? Esteja sensível à voz do Espírito Santo e tenha entendimento que Deus, quando Ele institui uma liderança sobre sua vida, é que você fique debaixo, que você esteja ali atento à voz do Espírito Santo. Eu vejo que Deus não vai deixar também uma coisa que não for de Deus entrar ali, porque se o cara, ou se o homem, ou se a mulher, ele é um discipulador, ele já passou por um certo nível, já passou pelo cajado do profeta lá. Vocês estão entendendo? Então assim, eu queria abrir esse gancho assim, respeite aquela liderança que foi colocada, respeite aquela pessoa que foi direcionada por Deus para caminhar contigo, porque Deus tem um propósito nesse negócio, amém? Então seja uma pessoa feliz, então assim, honre os seus líderes, estejam caminhando juntos, né? Quando a gente chegar aqui na igreja e ver ali o pessoal junto, reunido, possa ver uma alegria do Espírito Santo, não as pessoas com o beicinho caído do lado, não quero ser discipulador, ou o discípulo, ou o discipulador fala assim, não, esse cara não tem mais jeito, vamos abandonar, esse cara é um improvável, vai ter que ficar lá para fora dos portões da igreja, porque não tem mais solução. Não, gente, Deus vai usar aquele abençoado para tratar você também.
Nós sempre falando aqui que o discipulado é um serrote, ele vai cortando, mas também ele volta cortando. E ontem eu tive uma experiência tão maravilhosa, que eu pude sair com 2 discípulos à noite, e foi bom para mim, foi bom para minha esposa também, e saímos, estava frio, mas nós fomos comer uma pizza juntos, e estava assim, já estava num relacionamento assim que, só discipulado, só puxão de orelha, e lixava lá e lixava cá, mas aí a gente saiu para dar risada, para conversar de outras coisas, não coisas do mundo, mas relacionado ao reino de Deus, mas lembrar de onde Deus nos tirou, do nosso lado do nosso passado, as maravilhas que Deus fez na nossa vida, e comemos aquela pizza, e a gente voltou para casa assim radiante assim do Espírito Santo, foi tão maravilhoso, e nós decidimos que todo mês a gente vai sair, passear com um discípulo assim, e amar eles mais, e para dizer que eles podem vencer, que eles podem romper, que eles não são pessoas improváveis, que eles são especiais para o Senhor Jesus, que eles foram separados para caminhar conosco e fazer a diferença no reino de Deus, até mesmo ser chamado para liderar uma célula futuramente. Mas voltando para cá, então, o povo acima, o texto acima aqui que nós lemos, vai falar da palavra, que o povo de Deus, de Israel, foi rebelde à palavra do Senhor, assim veio uma grande fome pelo cerco do inimigo. Então, os assírios acercaram aquela cidade, sitiaram ela. Entretanto, sem o povo merecer, Deus preparou um escape para eles. O Senhor envia o seu profeta, quem? Eliseu, na porta da cidade com um recado. A fome iria acabar de uma forma sobrenatural, porém, o capitão do rei não acreditou, o incrédulo, que ele falou ali, mesmo que caísse, abrisse as portas do céu, a janela lá, isso não vai acontecer. Então, a sentença veio sobre esse incrédulo, foi atropelado pelo povo de Deus, como a gente vê ali no versículo 20, no versículo 19. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso? Você tem acreditado, você tem crido na palavra de Deus que tem saído nesse altar? Muitas vezes a gente vê assim, isso aconteceu comigo no passado, quando vinha uma palavra desse altar, e eu vim do mundo, eu estava sujo, eu estava ali todo cheio de lama, e eu saía daqui, eu falei, eu nunca mais coloco o pé nesta igreja, porque contaram a minha vida para o pastor, e ele falou só para mim hoje. Não é possível, o pastor Sérgio lá deve ter contado minhas situações, e eu não acreditava na palavra que saía desse altar, eu era um incrédulo, assim como esse homem, e eu saía daqui e era atropelado pelo mundo lá fora, eu saía daqui e eu era esmagado pelo mundo lá fora, através de bebida e outras coisas mais que não vem ao caso aqui. Então, a partir do momento que eu comecei a acreditar na palavra de Deus, que eu comecei a entender que Deus podia mudar a minha vida, assim como Deus usou aqueles improváveis para mudar aquela cidade, a minha vida começou a mudar. E é assim que nós devemos agir no reino de Deus, crer o que vem, crer assim que a boca de Deus está aqui, a boca de Deus está aqui, quando nós lermos a palavra de Deus, e começarmos a ter discernimento e meditar nela, é o próprio Senhor que vai falar conosco. Então, não seja uma pessoa incrédula, e vamos falar isso aqui no primeiro item, que está lá no versículo 1 ao 2, a incredulidade gera frustração e morte. Quando nós passamos a ser pessoas incrédulas, consequentemente nós vamos causar a nossa morte o que? Espiritual, porque vamos estar acreditando em coisas que não vão trazer nenhum benefício a nós, e vamos acreditar da palavra de Deus. Então, o governo de Israel estava apoiado num incrédulo, e não em Deus. Quem que era esse incrédulo? Aquele guardião pessoal lá do rei, que não acreditou na voz do profeta Eliseu, dizendo, isso não vai acontecer. Já não acreditava que Deus poderia os livrar e alterar toda a situação. Quantas vezes vemos pessoas que desistem dos propósitos que fazem com Deus? Quantas vezes, meus amados? Faz um propósito e acabam se desviando, ou não cumprindo, ou virando as costas e abandonam, e começam a acreditar que Deus não pode mudar aquela história. Nós vemos isso muito em casais, pastor Nelson e pastora? A gente vê isso muito em casais que não acreditam na restauração do casal, que não acreditam que pode restaurar a família. Então, daí eles não acreditam o que Deus pode fazer na vida deles, e não esperam o agir de Deus, desistem das promessas de Deus
ainda riem quando vê mensagem de Deus para as suas vidas. E ainda ri quando vai lá um abençoado lá, fala assim: meu amado, olha, está escrito aqui, Deus tem promessas para vocês, creia na palavra de Deus. Ainda ficam rindo da cara das pessoas que vão lá levar as boas novas. Então, eu tenho aprendido ao longo da minha vida, né, com meus liderados, assim, a respeitar. E não é fácil, gente, é duro. Muitas vezes assim, a gente, não é fácil porque nós estamos sendo tratados, lapidados a ser pessoas melhores no reino de Deus. E às vezes não é fácil você sentar uma mesa no gabinete e o teu líder abrir uma palavra e Deus quer falar contigo através daquela palavra. E você, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Mas se você for obediente àquela palavra, você pode ter certeza que Deus vai te preparar um milagre, vai derramar a bênção mesmo para a sua vida. Por quê? Porque você está debaixo da palavra de Deus. Eu conversando com o meu discipulador esses dias, ele falou assim: Marcos, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, não tem outro jeito, ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir na minha vida, na sua, na vida do povo de Deus, ela tem que se cumprir. E não existe outro caminho, meu amado, não existe outra situação. Então, as pessoas então assim não acreditam, são incrédulos. Então você vai falar de Deus para essa pessoa. É por isso, meus amados, que nós trabalhamos com a Casa de Paz. Vamos começar em outubro, eu não sei exatamente a data, eu não me lembro aqui. É para levar essas boas novas, é fazer essas pessoas acreditarem novamente que existe um Deus que pode alterar aquela situação, que pode mudar a vida dela, que pode tirar da miséria, da fome, pode tirar da miséria espiritual, pode tirar aquela pessoa do lixo, do lamaçal. Não sei, nós chegamos o ano passado em Casas de Paz, que a pessoa tinha uma mesa branca lá, um centro de terreiro, e Deus trouxe transformação para aquela pessoa, os olhos delas foram abertos. Ou o Senhor vai nos dar essa chave da Casa de Paz e vamos reter para nós. Não, a igreja da aliança trabalha com Casa de Paz, e é uma bênção tal, mas retemos essa bênção, não fazemos o que deveria ser feito, levar as boas novas, levar o evangelho do Senhor. Ainda deixamos aquelas pessoas para fora do portão, né, como pessoas rejeitadas. E eu vou dizer para você, Deus vai usar aquelas pessoas ainda para falar conosco ainda, mesmo elas estando no mundo, mesmo sendo leprosos, doentes, sei lá o que elas têm, Deus vai falar, vai usar elas para falar conosco. E aí elas vão falar assim ainda: ei, você teve a tua chance. Lembram disso? Outro item aqui: quem está fora dos planos do Senhor sempre passa por necessidade. Coloca lá Salmos 37, 25. Então, aquele que está fora dos planos do Senhor sempre vai passar por necessidades, porque está fora do propósito de Deus. Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigarem a comida. Então, quando nós estamos no propósito de Deus, Deus vai nos suprir. Nós vemos aqui vários testemunhos que Deus tem suprido lá na casa, Deus tem sustentado as pessoas. Agora, quando nós estamos fora do propósito de Deus, aí sim, meus amados, nós vamos viver na miséria, porque lá no mundo nós vamos ter vários amigos, pessoas que vão caminhar conosco quando nós tivermos um tipo de condição financeira, ou um carro, qualquer situação. Quando nós cairmos na miséria, eles vão, carpir o gato. Mas quando nós estamos aqui no propósito de Deus, em célula, quando nós estamos aqui trabalhando família, filhos, instruindo as pessoas, nós somos uma família gigante, e os irmãos aqui dentro, eles não vão passar necessidade, porque Deus vai fazer que a casa do Senhor tenha aqui o sustento, seja ele espiritual, seja ele alimento, filho, não sei, Deus vai prover, e tem provido. Se vocês conversaram com a pastora Rita, ela não sabe, mas Deus tem provido aqui. Ela tem feito N cesta e centenas de cesta todo mês, e Deus tem provido. E é assim que as coisas vão acontecer. Aqueles que andam em retidão de Deus, aquele que anda em retidão, Deus vai abençoar. Pois quem procura fazer coisas que agradam a Deus e que estão em conformidade com a sua palavra, certamente sua vida será uma bênção. Muitos são os aflitos, está ali, né? Muitos são as aflições do justo, mas
Deus vai nos livrar de todas. E é isso que vai acontecer. Olha esse item aqui, eu quero focar aqui no item 2, que está aqui no esboço. O Senhor usa os improváveis para o quê? Abençoar nações. Deus usa os improváveis para abençoar nações. O que quer dizer isso? Os improváveis, meus amados, são aqueles que nós vamos começar a levar o Evangelho daqui uns dias. Aquele que está abandonado, aquele que nós levamos lá para a célula, para a casa de paz, aqueles que foram esquecidos pela sociedade. Essas pessoas vão ser usadas por Deus, através do testemunho, através do que Deus fez na vida dela, e vai usar os improváveis para abençoar, para levar as boas novas, e vai dizer assim: ei, eu estava lá naquele mundo lá, eu não tinha mais saída, eu não sabia se eu ficasse, eu morrisse, se eu fosse, eu ia morrer também, mas não interessa, eu resolvi, eu tomei uma decisão na minha vida, entre ficar e enfrentar o inimigo, eu vou enfrentar o inimigo, porque eu sei que Deus é comigo. E foi o que aqueles homens fizeram, aqueles 4 leprosos. Se eles entrassem na cidade, eles iam morrer de fome, certo? Porque a cidade estava numa miséria, economicamente destruída, não tinha nada lá. Os assírios já tinham levado as mulheres mais bonitas, eu estava lendo na história aqui, algumas coisas, já tinham levado tudo. Ficaram algumas coisas, os pobres ficaram lá, os improváveis mesmo. Ficaram os pobres, os incrédulos, ficaram naquele lugar. Então, aí eu vejo assim que o Senhor vai usar essas pessoas, como usou aqueles homens lá. Se eles ficassem, eles morreriam ali, lá de fora do portão, que estava passando fome, doente de lepra. E se eles fossem lá entrar na cidade de Samaria, iam morrer de fome também, porque não tinha nada lá. Então vamos lá visitar o acampamento dos assírios, o inimigo, mas se chegar lá eles vão nos matar. Mas não interessa, aí, assim, então assim, eu não tenho nada a perder. Se eu ficar eu vou morrer, se eu for eu vou morrer, se eu for para a direita eu vou morrer, se eu for para a esquerda eu vou morrer. Não, mas eu vou olhar para Jesus, que se eu morrer, eu sei que eu vou morrer com Jesus. E eles foram, eu vejo assim que mediante aquela dificuldade, eles não se importaram, eles foram para cima do inimigo. Eles estavam contando com a morte lá talvez, vão chegar lá, eles não vão dar comida para nós, eles vão nos matar. E além de ser pessoas doentes, estavam com lepra, que tinham que ficar afastado. E eles foram lá, e chegaram lá e encontraram o quê? Um banquete de Deus. Deus, Ele preparou o banquete, Ele preparou uma mesa com o melhor, e Ele ofereceu para quem primeiro? Para o rei? Ofereceu para os desprezados, Ele ofereceu para aqueles que estavam lá largados, Ele ofereceu para aqueles que estavam lá esquecidos pela sociedade, Ele ofereceu para os improváveis. Ele não escolheu lá o mais bonitinho, lá o rei, não. Ele preparou o banquete para o mais humilde lá, o que estava, perdão da palavra, o mais desgraçado, que estava sem graça, sem a graça de Deus mesmo. Preparou o melhor. Então, os leprosos ficavam para o lado de fora da cidade. Vamos só lembrar aqui. Pois a sua doença era contagiosa. Havia propósito de Deus. Eles participaram e puderam ver as bênçãos de Deus para o seu povo. Por quê? Porque eles enfrentaram a dificuldade. Mesmo doente, estavam doentes, já era uma luta, que eles iam morrer, aquela lepra estava consumindo a pele, o corpo deles. Mas mesmo assim eles foram lá enfrentar o inimigo sem saber o que ia acontecer. O que nós temos feito diante de nossas dificuldades hoje? Saudável, cheio de saúde, com disponibilidade de vir aqui buscar o Espírito Santo, de buscar o Senhor na casa dele. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Nos acovardado de repente? Talvez hoje, porque estava 2 graus negativo, não quis vir à casa do Pai. Hoje talvez, hoje eu vou preparar um momento especial aqui na minha casa, para minha esposa, que é a minha eterna namorada, mas talvez você pudesse vir aqui hoje agradecer a mulher que vocês têm, ou que você tem, ou o esposo que você tem na casa de Deus, não é verdade? Todos os dias nós temos motivo para agradecer, mas olhe só, então porém, o Senhor usou os improváveis para o quê? Mostrar o seu poder. Deus, Ele vai revelar o poder dEle lá no mais humilde. Eu acho tão interessante, meu pastor, que nós temos lá no nosso modelo de discipulado, tem lá, célula é o primeiro, depois vem líder de setor, região e tal, aí vem lá o pastor de distrito,
é o último aqui embaixo. O menor está lá em cima. Eu achei tão interessante aquilo, porque se cumpre a palavra de Deus, que o menor será o maior. Não que o pastor, que é o líder, que seja insignificante, não. Mas se cumpre a palavra de Deus, dizendo assim, então começou pelo menor, lá em primeiro lugar, a célula que está recebendo os improváveis, que está recebendo lá os leprosos, os drogados, os prostitutas, os incrédulos, tudo aquilo que é de ruim, os pobres, lá, que aos olhos humanos não tem mais condição. E isso é tão maravilhoso que nós vivemos aqui nos dias de hoje algo tão especial, quando a gente fala de célula e discipulado e cuidado, porque nós vamos sempre estar lá. E os meus discípulos, que caminham comigo, sabem, e eu, quando eu vou lá na célula e vou visitar, fazer uma supervisão, eu faço questão de me ajoelhar lá, não que estou ajoelhando diante deles, eu só me dobro diante do meu Senhor, mas eu unjo os pés deles lá, eu lavo os pés deles lá, porque eles têm, Deus te chama para anunciar as boas novas, que nós vamos ver aqui agora. Deus está te preparando. Então, o Senhor usa os improváveis para mostrar o seu poder. Fez com que fosse ouvido o ruído do exército do céu, então está aqui na palavra de Deus. E aqueles homens fugiram, sumiram-se. Nossa, vai estar vindo um exército gigante aí, vamos embora, senão nós vamos ser mortos, Então eles abandonaram tudo, abandonaram o ouro, prata, comida, as barracas deles lá ficaram lá. Eu creio assim que ficou aqueles banquetes assim, eles abandonaram e deixaram lá para os leprosos, lá para os improváveis. E eles se deliciaram lá. Então fez que fosse ouvido um ruído do exército do céu, e assim fugiram com medo. Assim será na tua vida. O diabo, ele tem que fugir de vocês. O diabo, ele tem que fugir de nós. O pastor fala da minha joia, do meu carro lá, já me roubaram 5 vezes o meu carro. Mas quando o cara entra naquele carro, ele escuta um barulho assim de trombetas e carros de guerra, aquele exército de anjos, assim que o cara só cai no mato, meu irmão, abandona aquilo lá, entendeu? Nem gasta gasolina mesmo, A última vez estava até com o computador que tinha levado para fazer uma manutenção aqui da igreja, deixaram tudo lá, abandonaram tudo. Os policiais não conseguem entender, mas o diabo, ele tem que fugir. Ele tem que fugir, gente, não tem outra não. E um dia eu caí na besteira, que aconteceu isso numa madrugada, não avisei meu líder, E ele me chamou de manhã assim, você tem que ter me ligado 3 horas da manhã, que eu precisava orar, para o diabo soltar lá o teu carro, tem que me avisar na hora. E dessa vez eu avisei, roubaram o meu carro aqui, mas 40 minutos já me chamaram, vem buscar teu carro aqui rapidamente. Eu fui lá na delegacia de furtos e roubo lá, o cara, de novo, rapaz, de novo. Falei, mas não dá nada, Mas assim, mas como que pode, cara, esse carro aí, já de novo roubaram e não sei o quê. Mas eu entendo assim que Deus, ele guarda, entendeu? E o diabo tem que fugir mesmo. Ele vai escutar barulhos lá de exército lá, e o bicho tem que fugir. Não, esse exército eu não posso não. E vai fugir. Então é assim na tua vida, O diabo, ele tem que fugir de vocês, de nós. Eles nem sequer tentaram lutar, ou ainda nem moveram um dedo da mão para poder conquistar aquilo lá. Deus deu para eles deu tudo. Eles não precisaram ficar batalhando não. Deu tudo para eles. Deus, o Todo-Poderoso, agiu de forma tremenda. Ele entregou todos os despojos de guerra e os fez vencedor sem lutar. Sem lutar, gente. Então assim, eu recuperei o meu carro sem precisar esquentar minha cabeça. Me ligaram lá assim, teu carro está aqui, vem buscar. E é isso, minha joia, ela está descansando agora, deixei uns dias de folga lá, ele trabalhou no encontro com Deus, agora deixa descansando, para o próximo encontro vai trabalhar de novo com ele, E sempre acontece, sabe quando essas coisas, gente? Véspera assim de um evento na igreja, assim, que está movendo assim, onde Deus está movendo o sobrenatural, onde nós estamos invadindo o inferno, aí o diabo fica louco, ele começa a tentar nos tirar a atenção. Eu nem esquentei minha cabeça, eu falei, fique tranquilo, Tinha uns policiais que a gente conhece aqui, os caras ficaram loucos, não, fica tranquilo. Da mesma maneira que Deus me devolveu lá nas outras vezes, vai devolver dessa também. E deu tudo certo, gente. Temos que ser prudentes, Agora vou botar até um alarme mais forte lá, tal, mas... Gente, eu sou tão abençoado, um dia eu fui trabalhar numa empresa, eu trabalhava com informática, e eu estava com um carro zerinho, um Gol terceira geração,
e a manutenção tinha que ser na madrugada, era lá na Britânia. Aí eu deixei o carro na rua, na frente assim do posto de guarda lá, que tinha um porteiro. Aí acelerei o negócio lá, terminei, cheguei, abri a porta do carro, entrei no carro, o carro não tinha volante, meu irmão. Os caras entraram no carro, roubaram o volante do meu carro. Falei, mas é uns miseráveis mesmo, né? Aí eu tive que chamar um guincho para levar o carro, no outro dia comprar um volante e botar lá para poder dirigir o abençoado. Então, eu acho que ele ia fazer mais coisas lá, mas daí o exército dos anjos vieram lá, eles tiveram que fugir. Levaram o volante, mas tiveram que fugir. Abandonaram em algum lugar o volante do carro, né? Mas tiveram que ir embora. Então é assim que as coisas, o diabo tem que fugir mesmo, né? Então eles os fizeram vencedores sem lutar. Melhorou a condição econômica daquela cidade, do dia para a noite. Você acredita nisso, gente? Eu vejo assim as nossas lutas financeiras, Deus pode mudar ela do dia para a noite. Assim como o profeta Eliseu falou lá para aquele incrédulo, aquele miserável lá, que no outro dia, no mesmo horário, ia lá se comprar lá o melhor trigo e a cevada com a barra de prata. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, é impossível. E aconteceu. Porque Deus usou os meninos lá, que estavam doentes, para poder levar as boas novas lá. Então, melhorou a economia daquele dia, né, do dia para a noite, literalmente. Trouxe alegria, vida para aquela cidade, para aquele povo. Então é assim que Deus age. É assim que Deus quer fazer na minha vida, na sua, na nossa vida, na igreja da aliança. Né? Vamos anunciar as boas novas, que vai lá no capítulo 7, do versículo 6, né? Não vamos ler de novo, mas do versículo 9 até o 16. Então, não desperdice a oportunidade de testemunhar o que Deus está fazendo através de você. Não guarde as bênçãos somente para você. Já vamos passar ali os versículos. Então assim, então aqueles 4 homens que foram lá, eles podiam falar assim, não, olha, os caras botaram a gente para fora da cidade, nos rejeitaram, nós temos aqui essa lepra aqui, mas assim, não se importaram conosco, nos abandonaram, não deixaram nós entrar mais lá na cidade, e tantas outras coisas que eles passaram, humilhação. Não, vamos pegar aqui esses despojos de guerra, vamos comer bem, vamos encher a barriga, vamos comer um porquinho pururuca e tal, tomar uma Coca-Cola, vamos pegar todo esse ouro aí. E eles fizeram isso, eles guardaram. Aí voltaram para outra barraca. Aí, diante de todas aquelas farturas, toda aquela riqueza, aí eles falaram assim, poxa vida, mas se nós ficarmos aqui calados, nós vamos ser castigados. Porque eles estavam entendendo que era uma bênção de Deus sobre a vida deles. Não, vamos voltar lá e vamos avisar o rei que tem comida aqui. Vamos avisar o rei que aqui está cheio de abastança, o negócio aqui está bom. Vamos guardar só mais uma perninha de porco aqui para nós comer aqui, mas vamos deixar os outros lá para eles lá. Então, gente, o que é anunciar as boas novas? Então a gente tem que sim, Deus, Ele nos deu, Ele te ungiu, Ele te encheu de unção, te deu entendimento, discernimento da palavra de Deus. Você já pode ser um evangelista, você pode já trabalhar lá na célula, você pode abrir tua casa para fazer uma casa de paz. Então, não retenha essa bênção com você, não retenha. Abre as portas da sua casa, abre uma célula na sua casa. Fala, Senhor, eu estou tão feliz contigo, Jesus, e eu quero abrir a porta da minha casa, eu quero ter uma célula aqui, eu quero levar essa bênção, eu quero anunciar essas boas novas aqui. Que o Senhor como rei, o Senhor é rei, né, na minha vida. Então eu quero anunciar para o Senhor as boas novas que eu estou fazendo aqui. Olha o que eu estou fazendo, olha aqui, Senhor, quantas pessoas estavam lá, né, descartadas no mundo, já não valiam mais nada lá para o mundo, mas no teu reino elas são valorosas, porque o Senhor vai usar elas aqui. Amanhã elas vão ser um líder de célula, assim como Deus mudou lá aquela cidade que estava economicamente destruída. No outro dia ela já estava funcionando bem, porque já estava, né, vendendo lá as coisas com ouro, com prata, e a economia dela foi sim sendo restituída. E assim Deus quer fazer em nossas vidas também. E quando nós fazemos essas boas, né, levamos a boa nova lá para aquelas pessoas, que é o evangelho do Senhor, que é anunciar o amor de Deus, que é levar Jesus para essas pessoas, consequentemente, meus amados, Deus vai nos encher de tudo aquilo que nós precisamos. Lógico, desde que nós colocamos Ele em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas.
Então o que esses homens fizeram? Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles pegaram, lá no 17, olha só que bênção, gente. Quer ver? Olha só. Acontece que o rei de Israel tinha colocado um ajudante pessoal, não é no 17 não, lá no 9 lá. Então assim, então disseram, nós não estamos fazendo bem, temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Então eu estou cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, por que eu vou ficar calado? Eu vou falar, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou abrir a célula, eu vou fazer a casa de paz, eu vou participar do Pais e Filhos, eu vou participar lá do ensino, eu vou ajudar o meu pastor na escola bíblica, e assim por diante, eu vou anunciar essas boas novas, eu não vou ficar com essa comida só para mim, porque vai chegar lá, olha lá o pastor Marcos, olha o pastorzão lá, hein, cheio de Deus, vai estar cheio, só ele está cheio, e os discípulos dele, e aqueles que caminham com ele, não é assim que a liderança tem feito, né? Porque quando o Deus derrama aqui, vai derramando, vai chegando desce lá para o pastor Maurício, lá para a pastora Rita, vai passando para os discípulos, e vai chegando para os outros discípulos, até lá no último membro da célula, vai estar sendo derramado o Evangelho, a palavra de Deus, genuína, verdadeira. E às vezes a gente diz assim, nossa, mas essa palavra é forte, será que o cara vai suportar lá? Gente, leve a palavra, ela tem que ser colocada da maneira que Deus falou. Vai ser forte? Vai. O cara vai ficar meio assim, mas um dia você ficou meio assim também e você teve que aprender. Entendeu? Porque Deus quer virar uma chave, Ele quer mudar da noite para o dia, vai depender de quem? De nós. Agora, se você foi direcionado por Deus a levar uma palavra para os seus discípulos, no meio do caminho se altera ela, a chave não vai ser virada na vida daquele homem, porque você não foi verdadeiro. Então olha só, ele falou assim, então nós estamos agindo bem, temos boas novas, então então não devíamos ficar calados. Então assim, se esperarmos até amanhã, olha só, para contar, certamente seremos castigados, vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios e voltaram lá para Samaria e gritaram para os portões, os guardas que estavam nos portões, nós fomos até o acampamento, e aconteceu toda aquela história de comida e tudo mais, e eles anunciaram, e mesmo assim, meu amado, o miserável lá não acreditou ainda, não, isso aí é uma armadilha, porque o profeta já tinha falado um dia anterior que ia acontecer aquelas coisas, e tudo mais, e eles não estavam sensíveis à voz de Deus, e o cara, não, isso aí é uma armadilha, quando nós saímos daqui, os caras vão aqui tomar a cidade, e tal. Eu vejo assim que o incrédulo teve que ser, eu entendo assim que ele foi dado uma ordem para ele ir, diferentemente de alguns que foram lá e se prontificaram aí. Não, nós vamos lá ver o que aconteceu, né? Então, e o cara ainda não acreditou. Aí depois que quando o cara é pisado, que ele é morto lá, pisoteado, esmagado pela população que saiu com tudo lá para poder tomar posse daquela riqueza, aí que talvez eles vieram entender, poxa vida, Deus já tinha falado que isso ia acontecer. Deus já tinha dito. Então a palavra do homem de Deus, ela tem que se cumprir. A palavra do homem de Deus, ela tem que se cumprir. Ou seja, então quando o pastor traz a palavra aqui, né, quando a nossa liderança traz a palavra aqui que é direcionada por Deus, ele ministra aqui através da palavra, né, da boca de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra, então ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir. E aí, quando você vai descendo para os seus discípulos, ela vai ter que se cumpri-la também. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Isso é uma coisa muito pessoal, minha em particular. Porque o nosso pastor, o seu pastor, o pastor Maurício, então ele fala assim que sempre está aprendendo eu estou aprendendo a ser pastor, porque eu não sou pastor. Eu sou um profeta. Então, quando ele me direciona a algo assim, e eu vou descendo, e quando a pessoa se rebela, meu irmão, eu fico com medo, o Senhor tem misericórdia, porque foi o profeta que falou. Porque eu tenho N experiências na minha vida, que quando eu recebia direcionamento, eu não entendia, lá na frente a palavra se cumpria, e eu me enganava. Então assim, nós temos um profeta aqui, nós temos, né, um homem que conversa com Deus, que é direcionado por Deus para poder conduzir nós, um rebanho, né, a cidade celestial. Então nós temos que estar atento, sensível à voz de Deus, porque quando a palavra for
ministrada aqui, talvez não vai vir nos detalhes da sua mente, mas você tem que estar sensível, porque quando começar a acontecer uma coisa, opa, o homem de Deus já tinha falado aquilo, então assim, vamos retroceder, vamos aprumar essa coisa aqui, porque Deus já falou que isso ia acontecer, então vamos, se é possível, vamos mudar o curso dessa história, vamos nos submeter aqui à voz de Deus, vamos submeter aqui ao Senhor Jesus, que é o nosso pastor, né, e vamos endireitar essas coisas aqui, porque Deus já falou, e está acontecendo. Então é assim, muitas vezes, né, vou finalizar aqui, no nosso casamento, a gente recebe um direcionamento lá, isso aí não é nada, e daqui a pouco começa a se destruir tudo lá na casa, daqui a pouco começa a não haver mais o respeito entre as partes, começam a destruir tudo, começa a morrer tudo, né, aí Deus tem que usar o improvável lá, né, aí você vai acompanhar você não quis acompanhar aqui, agora você vai ser acompanhado lá pelo Nicolas. Mas o Nicolas é um improvável, aquele cara lá, o cara tem 18 anos, capaz, que eu tenho 40, eu vou caminhar com esse cara. Deus vai usar ele. Deus vai usar. Entendeu? E é assim que as coisas de Deus funcionam. Então a palavra do homem de Deus, ela tem que se cumprir. Está lá no versículo 17 que nós lemos ali. Quando lá no 17 diz assim, acontece que o rei de Israel tinha colocado um ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg de trigo e 7 quilos de cevadas seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata, e estava acontecendo aquilo, e falou que o cara lá, depois falou assim, falou assim para o incrédulo lá, para o miserável lá, com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer, mas não vai comer, e o cara não comeu mesmo, comeu pó da chuteira do povo de Deus lá, né? Não acreditou, pagou para ver. Então é assim, meus amados, nós temos que estar atentos. Então, concluindo, o Senhor Jesus, pedi para os músicos virem aqui ao altar, né? O Senhor Jesus sempre estará disposto a ouvir o clamor dos aflitos. Então ele ouviu o clamor daqueles homens lá, daqueles leprosos lá, dos aflitos. Então aconteceu com que 4 leprosos que não tinham nada a perder, nada, se eles ficassem iam morrer, e se fossem morrer, eu disse, não, eu vou para frente do inimigo, eu vou lá dar um soco na cara do Satanás, e foi mesmo, e Deus honrou eles lá. Então eles estavam sem saúde, sem comida, desprezados, porém, aos olhos do Senhor, foram usados para transformar quem? Uma nação. E Deus quer te usar para transformar uma nação. Amém? Glórias a Deus. Então eu gostaria que você ficasse de pé agora. Vamos ouvir um louvor. Talvez, meu amado, minha amada, você chegou aqui hoje na casa de Deus com o pensamento de ser um improvável, com o pensamento talvez assim, não, eu fui esquecido por Deus, eu fui esquecido pela minha esposa, fui esquecido pelos meus pais, eu fui esquecido pelo meu chefe, eu fui esquecido por Jesus, eu não tenho mais jeito, eu não sei qual caminho eu vou seguir, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Se você tomar uma posição como aqueles 4 homens, e dizer assim, eu vou para cima do inimigo, porque o exército assírio era o exército que estava lá sitiando a cidade de Samaria, e eles queriam destruir lá, queriam que o povo morresse mesmo, na miséria, e eles ainda com toda aquela dificuldade, falaram assim, não, nós vamos para lá, vamos para o exército do inimigo, se eles nos matarem, se eles ficarem aqui e não morrer também, vamos para cima do diabo, vamos para cima do inimigo. E Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele vê o teu coração valente. Talvez fisicamente você pode ser visto como ninguém, mas no mundo espiritual, meus amados, você move montanhas. E é isso que Deus, Ele está te chamando hoje, porque você não está esquecido. Aqui conosco, aqui será muito bem-vindo, amém? Gostaria que você ficasse de pé agora em nome do Senhor Jesus. Pega na mão do teu cônjuge aí, se ele não está aqui neste momento, mas coloque ele em pensamento aí, que ele está aí, amém? Eu queria fazer uma oração pelos casais, e o pastor Nelson já orou aqui hoje pelos dias dos namorados, né? Mas eu queria abençoar os casais aqui presentes hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar aqui, meu Pai, por cada família aqui representada, cada casal aqui representado, meu Deus, ou pela esposa ou pelo esposo.
Deus, que o Senhor possa conceder a tua graça sobre a vida deles, meu Pai. Oh Deus, que esse casamento venha a ser blindado, que esse relacionamento venha a ser blindado, venha a ser guardado, meu Pai. Oh Deus, não permita, meu Deus, que o inimigo venha tocar, meu Pai, oh Deus, na vida desses casais, meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser, meu Pai, verdadeiros instrumentos, meu Pai, para os filhos, meu Pai, de ensino, meu Pai, oh Deus, de instrução da palavra, meu Pai, que eles possam ser pais, meu Pai, comprometidos na educação, meu Deus, e principalmente, meu Pai, respeitando um ao outro e colocando o Senhor em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Que o Senhor te abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês, para nós com amor e nos dê Tenha um ótimo domingo em nome do Senhor Jesus, amém?